Finalmente saiu a 4ª temporada de The Good Doctor e eu sei que tinha bastante gente esperando, porque a 3ª temporada teve um final bem trágico. E também o tema com que essa nova temporada começou é muito importante, que é o momento atual que todo mundo tá vivendo, da pandemia e tudo mais. Hey pessoal, beleza? Eu sou a Luana e bora lá conversar sobre o primeiro episódio da 4ª temporada de The Good Doctor, que foi pra lá de emocionante e já começou muito bem. Uma das partes mais emocionantes foi ver a Claire lidando com tudo que tá acontecendo e ainda sofrendo pelo que aconteceu com o Melendez. A gente consegue ver que ela tá muito frustrada com tudo e tem até um momento na qual ela fica irritada ali com a Morgan e o Sean. E o Park até fala que ninguém tá feliz naquela situação e que ficar irritado um com o outro só vai piorar. Porque você vê a personagem mudando ali, a personalidade, devido a tudo que vem acontecendo aí na história dela. Como, por exemplo, no começo da série, na qual a Claire era aquela médica toda sentimental com os pacientes. E inclusive nesse episódio eu vi um pouco dessa Claire lá do começo. Mas aí veio a morte da mãe dela, o que já afetou ela pra caramba, e logo depois a do Melendez. Então assim, foi um baque atrás do outro e isso transformou a personagem de um jeito muito interessante. Só que tem uma cena na qual ela vai falar com aquela garota que perdeu a mãe, que era uma paciente que a Claire estava tratando. E aí a filha dessa mulher pede um pertence, que se eu não me engano é um colar da mãe dela. E a Claire fala, né, que todos os pertences só seriam entregues depois que tudo acabasse, até porque tem o negócio do coronavírus e tudo mais. Só que você vê aquela Claire sentimental voltando, porque ela começa a pensar um jeito de fazer a menina se sentir melhor, e um desses jeitos seria devolver o pertence da mãe da menina. Então eu acho sim que a Claire vai voltar a ser aquela personagem emocionante e bem sentimental que ela foi na maioria das vezes, só que aos poucos. Tanto que nessa cena que ela vai procurar o negócio da menina, aparece o Melendez. Quer dizer, não o Melendez, mas da forma que dava pra ele participar, né? E sinceramente eu achei uma cena muito bonita. E foi uma forma de eles conseguirem homenagear o personagem que foi embora. Mas não foi só a Claire que ficou bem frustrada e triste com toda essa situação. A gente vê isso afetando todos os personagens e principalmente o Sean, que além de ficar horas e horas cuidando dos pacientes, ele não sabe muito bem como lidar com a situação da Lia. Porque a gente sabe que ele é apaixonado por ela já faz um bom tempo e depois que eles ficam juntos, acontece toda essa pandemia e eles não podem mais se ver. E até eu sofro com isso porque eu tô há 3 temporadas aguardando esses dois ficarem juntos. E quando eles finalmente ficam juntos, eles não podem estar juntos, entendeu? E uma parte bem interessante sobre o Sean relacionado a isso é ele sendo relutante pra falar que ele sente saudades da Lia. E eu acho que isso se deve ao fato de que ele nunca sentiu isso por alguém, sabe? Provavelmente só pelo irmão dele, né? Mas como o irmão dele se foi, não é exatamente um sentimento que ele tem que se expressar. Isso fica bem evidente quando a gente observa o relacionamento anterior do Sean, que era com a Carly, né? Ele não sentia saudades dela. E obviamente os dois eram muito próximos, né? Mas dá pra ver que em relação a Lia tudo é muito diferente pra ele, mais intenso, tanto que ele não consegue se expressar. Ele só fala que ele tem saudades de um contato físico específico ali, né? Mas ele não fala exatamente saudades dela. Só que o melhor de tudo é que a Lia, ela entende esse lado dele e o jeito que ele tem de se expressar, e mesmo sem ele admitir, ela sabe que ele tá com saudades e ela também deixa muito claro e explícito que ela também sente saudades dele, mesmo ele não dizendo que sente saudades dela. E a conversa que os dois têm no final é super fofa, mesmo sendo através de uma porta. Você consegue perceber que eles estão muito felizes só de poder interagir desse jeito e de estarem ali, né, um próximo do outro. E eu tô muito curiosa e animada pra ver esses dois interagindo pra valer nos próximos episódios. Que talvez aconteça no final da temporada, eu não sei exatamente se esse negócio da pandemia vai durar a temporada inteira, mas de qualquer forma a gente vai ter que esperar um pouquinho pra ver os dois interagindo de verdade. Já sobre o Park, não passou muita coisa sobre o personagem, só que a família dele queria que ele fosse pra casa, e ele disse que não iria, né, até porque o filho dele tem asma e ele poderia colocar a família dele em risco, então ele preferiu não ir. E uma informação confirmada que a gente já teve é que o Park vai dar uma sumida da série, então o personagem não vai aparecer por um tempinho aí. Eu não acredito que ele vai sumir pra sempre, né, eu só acho que ele vai passar a aparecer cada vez menos durante essa temporada, porque como ele vai mudar de cidade, a gente vai passar a acompanhar a vida dele menos do que se ele estivesse no hospital. Só que um dos casos mais emocionantes de se acompanhar nesse episódio foi um que o Park estava envolvido, que foi o da mulher grávida, tanto que foi até ele que fez o parto dela. E foi incrível ver ele evoluindo cada vez mais como médico, até porque ele assume total responsabilidade pela paciente para fazer um tratamento diferente para ela ter mais chances de se recuperar. E para isso ela teria que ser vigiada 24 horas e ele assume essa responsabilidade por ela, exatamente para que a paciente tenha mais chances de sobreviver. E esse é um caso que, se tiver um final triste
eu vou me acabar. Porque eu espero muito que o Park consiga salvar ela e que seja uma coisa mais feliz, mais pra cima, já que tem tanta tragédia acontecendo nessa série. Falando em pacientes, um dos principais está em um estado bem crítico, inclusive quem faz esse paciente é o ator que fez o Howard lá em Riverdale. E passa que ele tem que fazer uma cirurgia bem arriscada, e vamos combinar que é um caso quase sem esperança. E é óbvio que também é um caso muito triste, porque você vê a mulher dele ali preocupada em chamada de vídeo, e é algo que você consegue mais ou menos imaginar a dor que ela deve estar sentindo, do marido dela tá quase morrendo e ela não poder estar ali com ele e apoiar ele pessoalmente. E esse é um caso que eu quero que ele sobreviva, porém, como eu disse, é um caso quase sem esperanças. Se bem que o Sean tá envolvido nele, ele é um gênio, então eu sei que ele é muito competente para conseguir salvar a vida desse paciente. Porém, mesmo assim, já estou me preparando para um final meio triste ou trágico. Teve alguns outros personagens que não tiveram tanto destaque assim nesse primeiro episódio, que foram o Dr. Andrews, a Morgan e a Lynn. Da Lynn, a gente só teve um breve momento dela aconselhando a Claire, e eu acredito que por essa perda em comum que as duas tiveram, elas vão sim ter muito mais cenas juntas, e é claro que também vai ser muito legal ver elas interagindo mais. A Morgan, provavelmente ela vai ter mais destaque no próximo episódio, já que teve cenas dela ao lado daquela enfermeira que foi infectada. E eu acredito que a Morgan vai aparecer bem mais, porque ao que parece ela que vai cuidar do caso dessa enfermeira, porque aparentemente ela não foi infectada. E também tem toda a coisa ali daquele problema nas mãos que ela teve e tudo mais. Só que isso não vai ser abordado agora, porque provavelmente ela não tá fazendo nenhuma cirurgia, né? Na verdade, nenhum dos médicos estão fazendo cirurgia. Eles estão só cuidando dos pacientes ali com o coronavírus. E provavelmente esse problema, né, esse assunto aí da Morgan só vai ser tratado mais tarde. E é algo que tá todo mundo muito curioso pra saber também. E o Andrews, eu acho que foi o que menos apareceu, teve bem poucas cenas ali dele. E também é um personagem que a gente vai ter mais cenas nos próximos episódios, até porque tem muito mais por vir. E claro, eu tenho que dar um destaque para algumas das únicas cenas cômicas que aparecem, que basicamente são do Glassman e da Debbie. Porque enquanto uns estão sofrendo por não poder se ver, né, como a Lia e o Sean, a Debbie e o Glassman, que convivem juntos, não estão se suportando muito bem durante a pandemia. Aparentemente, eles não conseguem viver bem 24 horas por dia, e teve umas cenas assim bem engraçadas. E foram cenas bem legais de se acompanhar, porque elas meio que serviram de alívio durante o clima de tensão que o episódio teve. No geralzão, eu curti pra caramba, eu acho que eles conseguem passar o sentimento de frustração que todo mundo tá vivendo atualmente com muita verdade, e ainda mais intenso, né, porque eles são médicos e estão vivendo tudo aquilo ali de perto, além dos problemas pessoais de cada um. E eu mal posso esperar para os próximos episódios e ver como cada personagem vai lidar com seus problemas e tudo isso aí. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aí embaixo que eu posso trazer mais vídeos comentando os próximos episódios, caso você tenha gostado. E além disso, se você assistiu até aqui e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve clicando aí embaixo que eu posso trazer mais vídeos sobre The Good Doctor e quem sabe fazer review de cada episódio. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado e até mais! Pick up my sword, yeah, there's nothing